Olá, amados, sejam bem-vindos mais uma vez. Continuando a leitura do livro From Babylon to Timbuktu, o Novo Reino ou o Novo Império. Agora surgiu um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, e ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais forte e mais poderoso do que nós. Vamos lidar sabiamente com eles. Eles se multiplicam e crescem. Quando lutarem em qualquer guerra, eles se juntarão também aos nossos inimigos e lutarão contra nós, e assim se elevarão sobre a terra. Muitas provas apontam para o fato de que o novo faraó que ascendeu ao trono era Amose ou Amose I ou Amese, o primeiro rei da brilhante dança da oitava ou da brilhante dinastia oitava, né? Ele estabeleceu o governo em Tebas, expulsou os iquisos e instituiu algo como uma forma de governo fascista. Este governo era um regime nacionalista autocrático, exercendo regimentação da indústria, censura rígida e supressão forçada da oposição. O período da dinastia nacionalista marcou um ponto de viragem na fortuna dos hebreus. Eles já foram bem usados pelos reis iquisos derrubados, agora eles perderam seu status favorecido e suas contribuições anteriores para a nação e foram ignoradas, né? Todas as suas contribuições anteriores para a nação do Egito, né, foram ignoradas. Sua liberdade de movimento foi restringida, o genocídio masculino foi decretado e gradualmente os hebreus foram reduzidos à escravidão. Portanto, eles colocaram sobre eles os maquinistas, ou seja, os egípcios, né, Faraó, colocou sobre os hebreus maquinistas para afligi-los com seus fardos, e eles construíram para as cidades do tesouro do faraó Pitom e Ramsés. Mas quanto mais eles os afligiram, mais eles se multiplicaram e cresceram, e eles foram agredidos por causa dos filhos de Israel. E eles fizeram suas vidas amargas com forte escravidão em argamassa e tijolo, e em todos os tipos de serviço no campo. Todo o seu serviço em que os fez servir foi com rigor. E o rei do Egito falou às parteiras hebraicas, das quais os nomes de uma era Zipra, e o nome da outra Puá. E ele disse: quando fizeres o parto, né, das hebreias e vê-las sobre as bancas, se for um filho, então o matarás, mas se for filha, viverá. Durante o período em que os hebreus eram escravos para Faraó, eles construíram muitas das estruturas megalíticas. Os hebreus ergueram algumas pirâmides, cavaram muitos canais para o rio, construíram muros para as cidades e as muralhas. Eles construíram os salões em Karnak para Tutmose I. Eles construíram torres de templo, hipostilo, salões e um obelisco para Amenhotep III. Pelo edito Ramsés II, eles construíram em Tebas o templo do Ramseu, com suas colossais estátuas de si mesmo, e eles construíram as cidades do tesouro de Pitom e Ramsés. Naturalmente, os hebreus não eram os únicos escravos no Egito. Havia escravos etíopes, nubianos, cananeus, sírios e pessoas das ilhas do mar Egeu.
mas os escravos hebraicos estavam na maioria. O Novo Reino, ou a Era do Império Novo, consistiam nas personalidades negras mais notáveis e conhecidas, não só no Egito, mas em todo o mundo civilizado. Eram homens brilhantes, possuidores de galanteria e capacidade para reorganizar as administrações civis e militares. Depois que os invasores asiáticos humilharam os egípcios, ou seja, depois que os iquisos, invadiram o Egito, governaram sobre o Egito, humilharam os egípcios, as pessoas, os egípcios, rapidamente esqueceram suas fobias de cavalos e aprenderam a usar carros. Depois que eles recuperaram seu poder e expulsaram os asiáticos, os iquisos, do Egito, eles perderam a fobia de cavalos, e rapidamente aprenderam a usar os seus carros. Eles fabricaram armas sofisticadas, de ferro. Os generais organizaram cavaleiros e outros soldados em poderosas forças expedicionárias para conquistar a Síria, Mitanni e território que se estende até a quarta catarata do Nilo. No ano de 1501 a.C., o quarto rei da 18ª dinastia se entronizou. Ele era Tutmose III, conhecido como o mais acentuado, porque ele usava esta insígnia em sua coroa. Mas o Tutmose III era filho de Tutmose I e uma concubina, Ísis. Suas qualidades de rosto eram pura tinta negra, um nariz largo e lábios grossos. Ele reinou em conjunto com sua esposa e meio-irmã, rainha Hatshepsut, e governou sozinho. Tutmose era um dos maiores reis egípcios. Ele começou seu governo ao depositar seu pai em uma revolução do palácio, mas com sua rainha foi temporariamente afastado pela revolução de Tutmose I, seu pai, e Tutmose II, seu irmão. Eventualmente, ele recuperou o controle do governo, invadiu a Síria com um grande exército, derrotou o rei de Cádiz em Megido. Tutmose III realmente viveu até sua reputação como o zangão voador. Ele realizou 17 campanhas militares na Ásia. Sua marinha conquistou as ilhas do mar Egeu e as adicionou ao seu colossal império.